Paz e graça, amado no Cristo Jesus. Queremos começar a nossa emissão, o nosso programa sobre a saída. O tema de hoje é saída. Encontramos no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 37. Assim diz a palavra de Deus. E assim os filhos de Israel partiram de Ramsés em direção a Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, sem contar mulheres e crianças. Mas aqui a palavra que nós queremos reter, a palavra que nós queremos pregar, a palavra que nós queremos compartilhar é a saída, né? Aqui está escrito: e assim os filhos de Israel partiram. Essa palavra partiram, nassá, em hebraico, significa arrancar, significa remover, significa partir, significa viajar, retirar, e assim queremos dizer sair. Isso marca o fim da escravidão que os filhos de Israel tiveram na terra do Egito, na terra de Faraó. Lá, depois de 400 anos da escravidão, eles receberam o mandato de Deus para poder sair do Egito para uma nova terra. Uma terra ampla, uma terra boa, uma terra linda, onde mana leite e mel. Depois deles sofrer, Deus deu um mandamento. Mas antes de nós falarmos da saída, na nossa lógica de pensar, nós pensamos assim. Primeiramente, queremos saber como que eles entraram naquela terra. Tudo começou a partir de Gênesis, capítulo 37. Em Gênesis, capítulo 37, já lá estão nos contar a história de José. Essa história ocupa muito lugar, muito espaço no livro de Gênesis. A partir de 37, salta a 38, onde fala da história de Judá e Tamar. A partir de 39, recomeça a história até 50, capítulo 50, onde termina a história de José. Ali já nos mostra como o povo de Israel entrou no Egito. Entrou no sentido de que havia fome na terra de Canaã, e o povo se preocupava a procurar mantimento, a procurar comida, como que eles podiam resolver o problema da comida. E assim nós vimos, os irmãos de José foram para o Egito. Primeiro José foi vendido, mas os irmãos não foram vendidos. Os irmãos foram se entregar, se hipotecar por causa da fome. Eles entraram no Egito por causa de procurar mantimento, assim conforme nós dissemos. E depois vimos o Gênesis capítulo 47 narra de que Jacó se deslocou junto com seus filhos. Todos eles entraram por Egito. Então ali já falamos a entrada. E 47 e 49, nós já vimos que capítulo 47, o Jacó se instalou, se estabeleceu no país. 48 se estabeleceu mais. 49 já começou a sentir que a sua morte estava próximo, e assim começou a falar a seus filhos para poder lhes abençoar. É lá onde nós vemos
o capítulo, ou seja, a lição sobre a bênção paterna. O pai abençoou seus filhos, depois no capítulo 50 ele morre. Ele morreu no capítulo 50. Nós vimos já José vir poder chorar o pai e depois também José morreu. Já logo no capítulo 1 de Êxodo começa a palavra eis os nomes. É assim que os hebreus nomearam essa palavra por We'ele Shemote. We'ele Shemote significa eis os nomes. Contaram os nomes sem contar o nome de José, porque José já se encontrava no Egito. Então, contaram o nome daqueles que vieram para poder entrar com Jacó, com seus familiares. Entraram no Egito. Mas alguma coisa aconteceu lá. A opressão do povo. O capítulo 1 de Êxodo, depois de nos mostrar o nome daqueles que entraram com Jacó, depois o povo começou a crescer. Cresceu muito naquele país, a tal maneira que até o rei começou a temer essa aglomeração do povo de Deus que se encontrava no Egito. E aconteceu que subiu ao trono um faraó que não conhecia José, e esse povo realmente, infelizmente, entrou na opressão. É ali onde o povo começou a sofrer, e entrou nos trabalhos amargantes, quer dizer, nos trabalhos que rendia a vida deles amarga. Mas como Deus é Deus, Ele sabe preparar as coisas. Depois, logo, abriu o capítulo 2. No capítulo 2 já estamos a ver o nascimento do libertador que nasceu. A mamã do Moisés, nasceu Moisés num contexto de turbulência, num contexto de grave problema, porque a ordem foi dada às parteiras que quando nascer um filho hebreu, mata-o. Mas quando nasce uma menina, deixa ela viver. É nesse contexto Moisés veio nascendo. Assim que nasceu, a sua mãe não conseguiu mais lhe guardar em casa, foi lhe guardar no rio, à beira do rio Nilo, colocando ele num cesto, na esperança de que depois de tempo ela poderia recuperar o seu filho. Graças a Deus, como Deus é Deus do destino, o teu destino ninguém pode contrariar. Da maneira que Deus já destinou a sua vida, ninguém pode contornar a sua vida, o seu destino, da maneira que Deus o programou. Afinal, havia uma menina, a irmã do moço Moisés, que estava no cesto, estava de longe, olhando se o que queria acontecer ao seu irmão. Veja o que Deus faz. Veja o que Deus prepara. Os caminhos de Deus não são iguais ao caminho do homem. O que Deus preparou, quando Deus ordena uma coisa, ninguém pode dizer não. E assim Deus colocou, foi até ao palácio, tocou na filha do rei. A filha do rei teve aquele desejo de poder banhar no rio. Ela veio naquele dia para banhar-se no rio e encontraram o bebê no cesto. Olha como o céu trabalha. Romano 8, 28 diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu
propósito. Tudo Deus faz por um propósito. Provérbio capítulo 16, versículo 4 diz o seguinte: tudo que Deus faz, o faz por um propósito, mesmo até o mal, para o dia de julgamento. Assim, história prosseguiu-se para dizer: procura-nos alguém, uma mamã, para poder alimentar, cuidar deste bebê. Assim a menina foi justamente apontar a sua mãe, a própria mãe biológica, que nasceu Moisés. É assim que ele foi crescendo na casa da mãe dela. Depois que ele cresceu, a filha de Faraó teve necessidade, ou seja, a mamã de Moisés teve necessidade de entregá-lo até a filha de Faraó. Assim, Moisés, o filho hebreu, foi crescendo na casa do rei, onde a lei saiu. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é capaz de fazer coisas inéditas, coisas que você não acredita. É assim que fez também com Moisés. Moisés voltou a viver na casa onde saiu a lei. Normalmente, se a lei foi dura, a lei foi instituída, matando todos os filhos, mas o filho Moisés, ele também era rapaz, podia ser morto naquela casa do rei. A lógica é essa, mas Deus é Deus de todas as circunstâncias. Ele é mestre de tempo e de circunstâncias. Assim acabou crescendo no palácio. Moisés cresceu e até a Bíblia diz que ele foi instruído com toda a sabedoria dos egípcios. Assim que cresceu, quando cresceu, começou a visitar os seus irmãos e lá um dia encontrou um egípcio que estava a brincar com seu irmão hebreu. Ou seja, os dois estavam a brincar, os egípcios. E ele mata um egípcio e dali ele pensou que ninguém lhe viu, não se apercebeu a ninguém. E nos dias seguintes, dois hebreus estavam a discutir e ele chega para poder lhes dividir, para dizer: vocês não podem fazer isso. Por quê? Porque são irmãos. O outro diz, lança de uma vez: come, você quer me matar da mesma maneira que você matou o outro, o egípcio, ontem? Então ele se apercebeu e disse: então a notícia é conhecida quase de todos. Foge, vai para Mídia. Em Mídia, onde ele foi, ele já tinha 40 anos. Quando ele fugiu do Egito, chega até a Mídia, começou a apacentar as ovelhas do seu sogro, que era Jetro. Assim, apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro, um dia, no Monte Horebe, Deus lhe apareceu. Deus lhe apareceu numa sarça ardente. Naquela sarça ardente, a sarça saía fogo da sarça, mas não consumia a sarça. Ele disse: deixa-me retornar para ver o que acontece lá. Ele ouve uma voz que saiu da sarça para dizer: Moisés, Moisés, não se aproxime, porque a terra onde você se encontra é terra santa. Outras religiões, bem amado, entenderam mal. Para entrar na igreja tem que tirar sapato. Afinal, a intenção de Deus não foi para tirar sapato. A intenção de Deus era para tirar o pecado. Você, amado, quer se aproximar de Deus? Tira o pecado. Não tira sapato, não. O sapato pode estar lá, mas o problema de Deus não é o sapato. O problema de Deus é pecado.
na idade de 80 anos, amado, Moisés recebe um chamamento. O chamado que ele recebeu era justamente para ir tirar os filhos de Israel na opressão de Faraó, do Egito, onde ele se encontrava. Ele recebeu uma vocação autêntica, uma vocação que vem de Deus, verdadeiramente vocação que vem do Pai. Mas depois ele começou a perguntar, já começamos a ver, Moisés já perguntou, mas se verdadeiramente é o Senhor que me apareceu, quando esse povo me perguntar, quem te manda para nos fazer sair, o que você vai dizer? É ali onde Deus, pela primeira vez, manifesta, entrega, dá o seu verdadeiro nome, que é Yahvé. O tetragrama divino começou lá, para mostrar ao povo. Vai ao povo e diz: Deus dos vossos antepassados, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que me mandou para vos tirar desse sofrimento. Daí abre-se o capítulo 4 de Êxodo. O capítulo 4, nós já estamos a ver Deus a dar sinal a Moisés. Ele disse assim: se não vão acreditar no primeiro sinal, acreditarão no segundo. Se não acreditarão no segundo, então acreditarão no terceiro. Quais são os sinais que Deus deu a Moisés? Primeiro sinal, Deus lhe perguntou: o que você tem na mão? Moisés tinha vara na mão. E ele disse: tenho vara na mão. Disse: deita no chão. Deitou no chão, transformou-se em serpente. Moisés quis fugir, Deus disse: não fuja. Pega na cauda. Assim que pegou na cauda, retornou vara. Não ficou mais serpente. Deus disse: tá bom. Vamos no segundo sinal. O segundo sinal com Moisés foi assim. Deus lhe disse: coloca a tua mão no peito. Assim colocou a mão no peito. Deus lhe disse: faz sair. Fez sair. A mão tornou leprosa. Saiu com lepra. Deus disse: retorna mais a mão. Retornou a mão. E Deus disse: faz sair. Fez sair a mão. E a mão voltou da maneira que estava. Deus estava a preparar o libertador que ia libertar o povo na escravidão. E o terceiro sinal, Deus disse: se não acreditarem no segundo sinal, se não acreditarem no segundo sinal, então passa no terceiro. Qual é o terceiro sinal? Vais pegar uma jarra, coloca água do rio Nilo. Assim que você vai colocar água no rio, depois despeja na terra seca. E lá naquela terra seca, a água vai se transformar em sangue. E assim foi o terceiro sinal. Água transformada em sangue. Mas pese embora isto, Moisés não tinha nada certeza. Ele hesitava. Naquela hesitação, chegou até a fazer desculpas a Deus. Começou a dizer a Deus: quem sou eu? Essa é a primeira desculpa que Moisés lançou. Houve 5 desculpas que Moisés tinha dado a Deus. E a quinta desculpa, bem amado, para não citar todas, a quinta desculpa foi: envia outra pessoa. Eu tenho uma linguagem difícil. Eu não tenho facilidade de falar. Eu tenho pouca eloquência. Eu não vou conseguir falar bem. Deus disse: tá bom. Quem fez a boca? Nem sou eu.
Quem fez o mudo? Não sou eu. Quem faz com que o cego seja cego? Não sou eu. Quem faz que o surdo seja surdo? Não sou eu. Então, no capítulo 4, no fim, ele disse: vou preparar um intérprete para você. É por ali Deus arranjou Arão para ser intérprete para Moisés. No capítulo 5 já começa as missões, ou seja, aqueles encontros com Faraó, para poder falar a Faraó: deixe ir o povo de Deus para que celebre o culto para Deus. O culto, bem amado, foi o propósito de Deus para o povo. Você que não gosta de cultuar, você que não gosta de ir ao culto, saiba que se Deus libertou o povo de Israel dentro do Egito, foi para que ele possa celebrar, para possa fazer um culto para Deus. Eles dois vão para Faraó, quer dizer, Moisés e Arão, vão para Faraó para dizer que: olha, Faraó, deixa ir o povo de Deus, porque o Deus dele nos apareceu. Já o Faraó vai dizer: não conheço Deus, não conheço o Eterno, não conheço Deus, não conheço ninguém. Assim Deus não gostou. No capítulo 7, Deus fala a Moisés: olha, Moisés, eu vou te fazer Deus para Faraó. Vou te fazer Deus. É para interpretar. Você vai ser o meu representante oficial perante a Faraó. E o teu irmão Arão será o teu profeta, ou seja, o seu intérprete. É assim que a partir do versículo 14 começa as pragas. Deus começa a mandar pragas para o povo egípcio. As pragas, em outros termos, em outras palavras, podemos dizer que são males que Deus preparou para o povo egípcio. São males que Deus preparou para o povo egípcio. São desgraças que Deus preparou para o povo egípcio. E ali, Deus não podia começar primeiro a fazer sair povo sem bater fortemente, dar uma pancadão no Faraó e o seu povo. Ali começou a primeira praga. A primeira praga foi o quê? A água transformada em sangue. É grave isso. Água transformada em sangue. Aconteceu como? Começou tipo brincadeira. Deus falou a Moisés e Arão, e assim o rio foi atingido. O rio Nilo foi atingido dessa calamidade, desse peste. Começou a se transformar. Não é porque a água mudou de cor, não, mas a água se transformou em sangue. Suponhamos, você pega um veneno vermelho, coloca numa água, vai se transformar, não vai se transformar em sangue, mas vai mudar de cor. Cor como? Vai vir vermelho, cor vermelha. Por quê? Porque meteram uma substância de cor vermelha. Olha, tipo brincadeira, mas foi uma pancadão. Foi uma grande chapada que Deus deu sobre o Egito e o Faraó. Olha, se você ir para a torneira para abrir água não vai vir água, vai vir sangue. Você vai ao ribeiro, você vai encontrar sangue. Você vai à lagoa, vai encontrar sangue. Você vai a largo, vai encontrar sangue. Tudo transformou-se em sangue. Toda a água transformou-se
é sangue. E a última praga foi a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. Foi a morte dos primogênitos. E ali Deus começa a preparar o povo. Através do sangue. A história começa em Êxodo 12. Para dizer, olha, mata o cordeiro. E o seu sangue coloca nas ombreiras e nas vigas. E ali Deus começou a dizer, eu vou passar pelo Egito. É a Páscoa. Bem amado, nós estamos no mês da Páscoa. Dia 20 será o dia da Páscoa. E nós estamos a interpelar o povo de Deus que sejam protegidos pelo sangue do Cordeiro. E esse Cordeiro hoje, na revelação do Novo Testamento, é o Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que subiu na cruz para poder salvar todos os seus filhos, que nós chamamos de cristãos. Olha, a partir do versículo 37, capítulo 12, né? Êxodo capítulo 12, capítulo 12, versículo 37, o povo saiu. A Bíblia declara, oh glória a Deus, e assim os filhos de Israel partiram de Ramsés em direção a Sucote. Bem amado, tudo que Deus diz tem cabimento, vai chegar, um dia vai chegar. O que Deus te disse para você? Seus filhos de Israel, 400 anos, 4 séculos, mas houve um dia de Deus onde todos eles saíram. Para ti também, que está nos assistindo hoje, quero te dizer, você que está seguindo esse canal de YouTube da Casa da Fé, eu quero te dizer que também para você tem um dia que Deus preparou onde você vai sair. Eu começo a profetizar para você que está me seguindo. Saia de todo o sofrimento que você está vivendo na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, saia. Que saia todos os seus bens que o diabo confiscou, todos os seus bens que o diabo prendeu. Eu começo a resistir contra todo espírito satânico e a dizer, em nome de Jesus, saia. Os filhos de Israel partiram. Você também vai partir. Você também vai sair. Vai sair daquele buraco que te meteram. Vai sair daquela fossa que te meteram. Vai sair. Saia mesmo. Em nome de Jesus, que a tua bênção saia de onde colocaram por diabo. Paz e graça, shalom para você, que Deus abençoe você. Continue a assistir o canal YouTube da Casa da Fé, seremos uma bênção para você. Deus abençoe. Tchau, tchau.